Muito bom. Boa noite. Graça e paz. Para quem é muito fervoroso, eu quero dizer assim, Deus tem algo muito grande da parte dele para a sua vida hoje e também para a minha. Se você espera alguma coisa de mim, eu não tenho nada para te dar, mas Jesus tem muita coisa para te dar. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar a projeção no ar aí, e enquanto isso eu quero orar pela sua e pela minha vida. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Senhor. Nós sabemos que essa noite é tua, nós também somos teus. E pedimos, Deus, para que a tua palavra flua em nós e que o Senhor possa derramar sobre nós o teu amor, o teu poder, a tua graça e a tua paz. E que não falte, Pai, a tua unção e nem a tua palavra para as nossas vidas. Nos encoraja e muda a nossa história. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje são coisas maiores você fará. Isso também é o tema das ministrações que o pastor Cleiton vai estar fazendo neste mês. E o texto base para hoje é João 14, de 12 a 14. Mas antes eu quero me apresentar, fiz isso hoje de manhã, vou fazer de novo, pode passar o próximo slide. Eu sei que a maioria de vocês não me conhece. Quando eu entrei na igreja, eu fui trabalhar com os jovens. Eu sou jovem bem experiente já, graças a Deus. Eles me aceitaram com muito amor. E depois de um tempo, eles mandaram eu fazer alguma coisa com o pessoal da minha idade. Também com muito amor. E eu estou fazendo com os casais agora. E é bênção isso também. Eu sou casado com a Márcia, uma mulher linda, maravilhosa. Ela está de vermelho na foto, mas ela está de azul e branco aqui. Eu não sei se quer ficar de pé, amor? Não? Tá bom. Ela tem vergonha, mas ela não é tímida. Eu sou pai do Pedro, de cabelo vermelho, que está aí, pode ficar em pé. Esse aí, ele não tem vergonha. E glória a Deus. E o que é lindo é que Deus sempre projeta a gente para viver em família. Então, em algum momento da nossa história, nós teremos uma família. Ou no início, ou no meio, ou no final, ou na vida toda, nós teremos uma família. E como nós vivemos com esta família, determina como nós entraremos ou não no céu. Porque o nosso testemunho em casa também conta. E a salvação individual que cada um de nós tem ao aceitar Jesus, pode ser pregada em casa e ela pode ser compartilhada entre a família através da oração de entrega. Amém? Eu costumo dizer que a minha salvação, ela veio de reboque com o meu namoro, porque eu fiquei afastado 10 anos da igreja, e quando eu fui voltar para a igreja eu fiz uma condição com Deus, nunca coloque Deus à prova, mas eu não tinha conhecimento e eu acabei fazendo isso. Falei, Deus, para voltar preciso casar, porque se eu não casar não vou firmar. E aí, queridos, eu fiz isso com Deus, e Deus mais maluco que eu, sabendo de tudo que Ele faria na minha vida na sequência, Ele mandou a Márcia. E a primeira coisa que ela falou para mim quando eu quis namorar com ela é: se você quiser namorar comigo, você tem que voltar para a igreja. Então, jovem, rapaz ou moça, se você quiser namorar alguém, entenda que o seu Deus tem que ser o Deus dessa pessoa, para que essa união possa ser duradoura e ela possa ser feliz. Estou casado há 14 anos, o Pedro tem 10, estamos juntos há 16 anos e vamos até os confins da terra amando o Senhor Jesus e um ao outro. A frase da Márcia é: eu ganhei a alma para Jesus, o resto ficou para mim e Deus está bem com isso, amém? E tem sido assim desde então. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero falar sobre algo que Deus fez na minha vida recentemente. Nós temos um tempo curto e eu vou ser acelerado, amém? Glória a Deus. Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus. Então a gente já se conhece, já somos amigos, tranquilo. Pode passar o próximo slide. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida como cristão? De repente você vai para uma célula toda semana, vem para o Tadel, tem discípulos, faz esse seu discipulado, mas você não entendeu ainda a parada, o lance, a jogada. E me permitam usar um pouco mais de gíria hoje, porque eu sei que tem um público muito jovem e muito legal aqui, então eu vou tentar ser um pouquinho menos erudito e mais próximo de vocês. Não vou ser cômico, prometo, não tenho esse poder. Mas Jesus nos disse o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Qualquer dúvida sobre Jesus, Ele é poderoso para todas as coisas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É lindo que tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas tem a ver com os outros. Deus nos manda alcançar os outros para Ele. Então, tudo que Deus criou também tem o propósito de frutificar para os outros. Quem gosta de maçã aí, pera, laranja, levanta a mão aí, banana. A árvore que te dá esse fruto maravilhoso não come nenhuma daquelas frutas, mas ela produz para que eu e você tenhamos alimento. Deus deixou a natureza nos dar esse exemplo, porque Ele sempre quis desde o início que nós possamos viver uns pelos outros e uns para os outros. Nós não casamos para sermos felizes, casamos para servir o cônjuge e a família onde a gente foi plantado. Todo casamento que vive no egoísmo, ele não se sustenta. Todo casamento que vive para manter uma pessoa só, ele não dura, porque a ordem do Senhor é fazer discípulos, cuidar de pessoas e amar muito bem elas. Então, coisas maiores que Deus tem para nós tem a ver com pessoas. Talvez você esteja aqui orando para Deus recolher seu chefe, ou Ele fazer alguma coisa diferente no seu trabalho, ou de repente o seu professor virar bonzinho do dia para a noite. Vou te dizer, queridos, que na Bíblia nada disso é permitido. Mas se nós honrarmos os nossos líderes e orarmos por eles, como a Bíblia nos diz, Deus promete ser fiel e ter misericórdia de nós, porque toda autoridade é colocada por Deus sobre as nossas vidas, inclusive papai e mamãe. Amém? Seguindo então, vamos falar sobre o tema da nossa palavra. Pode passar o próximo slide? Quero te fazer uma pergunta. Quais são as coisas maiores na sua vida? Nós vamos ter um personagem na nossa apresentação de hoje. Ele se chama Fabiano, sou eu. E eu decidi passar uma prova da minha vida de maneira a testemunhar sobre o que Deus irá fazer. Então, vocês vão ter direito de segunda mão. Primeira mão foi às 9 da manhã. O irmão estava aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Tamo junto. De ver algo que aconteceu na minha vida. Eu quero ler o texto, João 14, 12 a 14, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o céu. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É lindo pensar que Jesus está dizendo que eu, cidadão comum, você, cidadão comum, podemos fazer coisas maiores do que Ele fez no nome dEle, se a gente permanecer aonde? Nele. Todo mundo que estiver com Jesus pode fazer grandes coisas. E eu aprendi com um pastor amigo meu há muito tempo atrás uma frase que tem tudo a ver com esse texto que nós lemos. Ele sempre disse o seguinte: o melhor lugar para se estar é onde Deus está. E o pior lugar para se estar é onde Deus já esteve. Porque onde Ele já esteve, Ele não está mais. Amém? Nós não podemos viver do passado. Eu fui XPTO no passado. Amém, irmão? Você é o que hoje? Você serve a Cristo hoje? Não, estou desviado. Por que você se desviou? Sempre tem a ver com gente, não é verdade? Ninguém se desvia porque Deus é mau. A gente se desvia porque se frustra com alguém. Então vamos achar alguém mais legal e vamos voltar para a igreja. Porque o propósito de Deus é sempre trazer a gente para perto dEle. Amém? E eu, crente em Jesus, eu sou muito firme. Eu saí e voltei para a igreja 3 vezes. Então vocês veem que eu sou. Mas quando eu voltei na 3ª vez, Deus falou: ou volta ou eu recolho. Eu falei: então eu volto. E fiquei. E aí veio a Márcia Reboque, veio a família toda que eu ganhei. Tudo mudou na minha vida. Foi linda a minha conversão. Tive 3 chances, na 3ª eu falei: é essa, porque se não tiver essa, já era. E fiquei com Jesus. E durante esse período, nos últimos anos da minha vida, eu passei por um período de muitas dores. E isso, talvez na sua vida também esteja acontecendo agora. Em 2015, eu acabei me desligando da igreja que eu amava e servi durante muitos anos. Foi uma cisão que doeu muito em mim. Eu sofri demais. Mas eu precisei romper. Porque havia um momento ali
em que eu não podia continuar mais. E doeu demais. Mas mal sabia eu que a minha história de dores, ela estava começando. Eu vim para essa igreja e fui amado e recolhido, e durante 3 anos os pastores e líderes desse lugar cuidaram de mim. Então eu tenho uma dívida de gratidão com essa igreja. Tenho uma dívida de gratidão da igreja que eu vim, porque tudo que eu sei do evangelho eu aprendi lá. Então não é porque não deu certo, que eu não tenho amigos, eles estão aqui hoje, muitos deles, que eu não falo bem daquele lugar, aquele lugar foi maravilhoso na minha vida. Mas começou um período de dores. Em 2016, eu fui fazer uma cirurgia do estômago, fiz vesícula, reconstituição do esôfago e operei o refluxo. Achei que estava tudo bem. Naquele mesmo período, meu pai fez uma cirurgia de pedra no rim e também achamos que estava tudo bem. Viajamos e pouco tempo depois meu pai adoeceu. E pouco mais de 45 dias, meu pai foi recolhido. E eu estava indo para o 2º ano de dores. Não tive tempo de chorar, tive que cuidar da minha mãe, tive que cuidar das coisas do meu pai. Meu pai tinha uma empresa, eu tive que fechá-la e tive que trabalhar para que a minha família pudesse ter algum suporte moral. E eu consegui, com a ajuda de Deus, dar um suporte para minha mãe, que está aqui hoje, e mais as minhas irmãs, que são as minhas melhores amigas, pudemos nos juntar. O funeral do meu pai foi algo lindo. Eu fiz o culto fúnebre, eu não dei essa honra para ninguém, ele era meu pai, e era meu dever, como primogênito, fazer isto. E eu fiz. E com as minhas irmãs nós oramos, e oramos pela família que não era crente, e Deus transformou aquele momento de morte num momento de salvação. Depois, alguns meses, minha sogra, que era truta, gente boa, amava muito, ficou doente. Descobrimos que ela tinha um câncer. E cuidamos dela em casa durante todo o ano de 2017. Ela faleceu em dezembro e foi muito duro para nós que já estávamos vindo de algumas situações difíceis. E eu, que vocês já perceberam que eu gosto de fazer brincadeira, cheguei na Márcia e falei, Márcia, melhor eu ir fazer os exames, porque está todo mundo morrendo, vai que eu vou também. Aí o rapaz está sentado ali fazendo os exames. O que aconteceu? Eu descobri que eu tinha uma enfermidade. Eu já fui curado. Desde os meus 22, 23 anos, eu descobri um sopro no coração, uma coisa normal, que foi evoluindo para um prolapso degenerativo da válvula mitral. O coração não funcionava bem. Sendo crente, muito espiritual, achei que meu coração era grande, porque eu amava todo mundo, Jesus morava lá dentro, então ele era grande, tinha que aumentar o coração. Mas o médico explicou que não era isso, que o coração estava aumentando mesmo por causa da doença, e a válvula não funcionando, o coração aumentava para poder compensar, e que eu precisava operar. E aí começou uma história. Você está falando, mas a gente está falando sobre as coisas maiores na nossa vida, e você só está contando coisa triste? Como é que funciona essa história? E essa palavra não é muito boa, né? Até esse momento você deve estar com essa questão. E aí eu quero te dizer algumas coisas. Para que coisas maiores aconteçam na sua vida, você precisa entender a base da sua fé. Porque se você não entende a base da sua fé, numa situação de crise você desmorona. Se eu não fosse crente, na morte do meu pai eu já tinha ruído, não dava nem para aguentar a sogra. Não ia conseguir. Quanto mais a minha própria situação. Imagina a minha esposa vendo tudo isso. Foi o sogro, a mãe e o marido. É muito difícil. E aí fui eu buscar as respostas que Deus tinha. Pode passar para o próximo slide. A primeira coisa que eu quero falar, para que você possa fazer coisas maiores, você precisa crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, não existe a menor possibilidade de você passar pela tempestade. Porque a tempestade vai vir, você não vai ter base nenhuma para aguentar e não vai conseguir dar palavra para ninguém. E eu aceitei aquilo que estava proposto para mim e enfrentei a situação. No dia em que eu fui para o médico, e o médico começou a desenhar o meu problema de saúde, a Márcia chorou, eu perdi o chão. Eu saí daquele lugar sem saber o que eu ia fazer. Eu chorei sozinho uma semana e não contei para ninguém que eu estava angustiado. E perguntei para Deus todos os dias, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho um filho de 9 anos, o Pedro não tinha 10 ainda. A Márcia tinha acabado de perder a mãe, estava muito triste, meu sogro estava morando com a gente ainda. Estava inconsolável, e 1 ano antes a minha mãe tinha perdido o marido e estava refazendo a vida dela. Era esse o meu cenário. E Deus em nenhum momento Ele me chamou de incrédulo, ou falou que eu tinha pouca fé.
Ele simplesmente guardou o silêncio nos momentos da minha angústia. E eu fiz uma brincadeira que eu jamais deveria ter feito. Eu falei para a Márcia, eu tenho duas situações aqui. Ou eu vou morrer, ou eu vou ser curado. Se eu morrer, você continua a vida, e se eu for curado, a gente continua junto. E um dia, no meu tempo com Deus, Deus perguntou para mim, qual foi a palavra que eu te dei? E eu me lembro que num determinado momento, uns meses antes, eu tinha tido um tempo com Deus, e Deus me deu uma música, que chamava Ressurreição, e Ele falava para mim nessa música, eu te dei a palavra de cura. Eu te dei a palavra de cura, e aquilo ficou ecoando na minha cabeça naquele dia. E foi quando eu decidi mudar a minha forma de pensar. Sou salvo em Cristo Jesus. A palavra me garante que se eu estiver nele, Ele estará em mim. E a palavra me diz que tudo aquilo que eu pedi para Ele com fé, Ele vai trazer. Deus, eu não quero morrer. Eu tenho um filho para criar, uma mulher para criar, e eu preciso continuar nessa terra. Eu fui separado para pregar o Evangelho. O Senhor sempre falou isso para mim. Eu quero cumprir o meu propósito enquanto eu viver. E foi aí que eu decidi, então, profetizar vida. E Deus começou a abrir caminhos. Deus começou a abrir caminhos. Isso aqui já é a segunda-feira, a véspera da cirurgia. Estou tomando o jantar ali, eu comi tudo que tinha na mesa. Veio tudo, né, amor? A Márcia foi a fotógrafa. Eu disse para ela, quando o processo começou, falei, fotografa tudo, porque eu vou viver para contar o poder do Senhor. É fácil eu falar isso agora, porque eu estou aqui curado em frente de vocês, mas não é fácil você convencer a sua mulher a bater foto sua no momento que você pode morrer numa mesa de cirurgia. Mas eu fiz isso porque eu sabia que Deus tinha me dado uma palavra. Se Deus te deu uma palavra no seu tempo sozinho com Ele, Ele pode não dar para mais ninguém, mas se ela está no seu coração, a semente vai frutificar, e ela vai produzir, e ela vai crescer, e você vai ser honrado por Deus, porque perseverou naquilo que Ele te falou. Muitas vezes as pessoas me chamaram de louco, muitos lugares que eu trabalhei me chamavam de maluco, e eu sempre perseverei naquilo que Deus me deu como palavra. Jantei, queridos. Jantei, comi tudo que veio um monte de sobremesa, eu comi as 2 gelatinas, tudo que tinha lá eu comi, eu detonei. Minha mãe tem uma frase que diz que se o Fabiano não comeu, ele está muito doente. Então eu mandei para baixo. Crer em Jesus é o primeiro ponto, pode passar o próximo. Próxima coisa que você tem que entender para fazer coisas maiores é viver pela fé. As pessoas precisam saber que a sua fé é viva. Sabe, queridos, quando eu leio a Bíblia, eu vejo Josué dizendo que o sol não vai se pôr até ele acabar a guerra e eliminar todos os inimigos. Quando eu vejo Moisés indo para a beira do mar e cumprindo a vontade de Deus e batendo cajado, quando eu vejo Davi falando que ele ia matar o leão e o urso, por que ele não mataria o Golias? Eu fico pensando, Deus, cadê os caras do meu tempo? Cadê as pessoas que vão viver pela fé? Cadê as pessoas que vão colocar Jesus em primeiro lugar e chegar nos lugares onde nenhum crente pisa e declarar a palavra do Senhor? Então eu decidi, naquele momento, viver pela fé. E a palavra nos diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você ler os Salmos, se você ler o livro de Isaías, você vai ver o quanto Jesus se fez por nós, quantas pisaduras, ferimentos Ele levou para que eu e você tivesse vida. E muitas vezes quando a morte começa a bater na porta da nossa casa, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. E eu decidi viver pela fé, e eu entrei naquela maca, e eu fui para o centro cirúrgico. Eu fiquei, sei lá, foi quantas horas? 8? 7h30, Márcia é o meu relógio. 7h30, 2 horas de tudo parado, 2h30, pulmão e coração parado. Eu não estava lá com o relógio, não deu para marcar, porque eu estava apagado nessa hora. Mas eu fiquei lá. Muitos irmãos oraram por mim aqui, o meu agradecimento a todos vocês que oraram. Du, você orou comigo um dia aí, foi muito gostoso. Muitos outros oraram comigo, mas eu quero te agradecer. Eu sei que Deus ouviu a sua oração, eu estou aqui por causa dela. Então, quando você interceder por alguém, intercede de verdade, porque Deus vai honrar, e eu estou vivo porque você intercedeu por mim. Muito obrigado. Quando a gente decide viver pela palavra de Deus e viver pela fé, a gente tem que enfrentar as circunstâncias que nos são propostas.
Muita gente orou para eu não ser submetido à cirurgia, para eu ser curado miraculosamente. Esse é sempre o desejo de quem vai ser operado. Deus podia fazer um milagre nos 45 do segundo tempo, eu levantar dessa maca e pular. Mas Deus queria que eu pudesse também testemunhar de como Ele move o mundo para abençoar um filho. Porque no meu caso, Deus fez um impossível ser verdade. Amados, a minha cirurgia era aquela cirurgia de, como é que fala, destrinchar frango, né? Que a gente pega, abre o frango, mexe tudo lá, tal, né? E tendo um passado meio campestre assim, com família no interior, eu não gostava muito de ver minhas tias destrinchando frango. Não achava aquilo muito bacana, não queria que aquilo acontecesse comigo. Eu sou um pouco ignorante, não conheço muito medicina. Mas Deus fez algo sobrenatural. A cirurgia foi mudada de data umas 3 ou 4 vezes, eu já não lembro mais. O médico, que era o primeiro médico, que era o Mega Blaster das galáxias, que ia me operar, professor e tal, pá, que ia fazer, destrinchar o frango, não deu certo com ele. Não deu certo. Nós começamos a orar. E o convênio um dia me ligou e falou, a gente tem um médico novo aí, um cara diferente, ele faz uma cirurgia que não precisa abrir o peito, ela chama menos invasiva, ela faz pelo lado. Fui conhecer esse médico, oramos, vida de oração, mantenha o cristão saudável. Aí beleza, oramos eu e a Márcia, e no final da consulta, que eu já estava feliz da vida, pulando já de alegria, falei, esse é o cara, Deus, esse é o cara. Aí ele pergunta assim, você acredita em Deus? Eu falei, agora eu desmonto. Eu estava esperando uma palavra profética, mas foi melhor que isso. Ele contou um milagre que ele viu como médico. E aquilo me encheu de fé. Eu falei, um homem médico aceitar que Deus existe, que Ele faz milagre, não é qualquer dia. Queridos, eu trabalho com hospitais, toda semana eu vou em algum, e eu acho um monte de Deus, vários deuses, poder sobre a vida e a morte, mas aquele dia achei um humilde. E foi com aquele homem humilde, e eu quero dar um conselho para você que é profissional. Se você for humilde no seu trabalho e fizer o melhor, o seu patrão celestial vai garantir para você que tudo de bom vai acontecer na sua vida. Aquele homem não cobrava o valor mais caro, ele não me cobrou R$1, ele falou, o convênio vai fazer tudo aí, eu vou lá, você vai me dar um trabalho danado, mas eu vou fazer o melhor que eu posso e vou te entregar inteiro. Meu coração era grande, como eu falei, e ele falou, beleza, nós vamos dar um jeito. Pode passar o próximo. Orar sem cessar. Houve um momento na minha vida que esse versículo se tornou verdade. Eu falo dele todos os dias desde que eu operei. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Se você me encontrar indo para o trabalho, você vai achar que eu tenho um maluco no carro. Eu canto, eu grito, eu choro. Eu tenho o maior tempo com Deus no carro. Quando eu vou dirigindo para o trabalho, eu tenho meus momentos. Eu viajo pra caramba. E toda vez que eu viajo, eu estou ouvindo louvor, eu estou orando. Às vezes estou no avião lá chorando na presença de Deus. As pessoas ficam meio assim de lado, né? Porque tipo, meu cara chorando no avião, tal. O que é isso, né? Tá com medo que o avião caia, né? Eu estou lá, ligadão em Jesus, muito louco e tal. Eu decidi, nesse processo da cirurgia, que Deus faria coisas maiores na minha vida. E eu decidi ficar bem. Essa é a UTI. Eu tive minha experiência de árvore de Natal. Então, se você já ficou numa UTI, você sabe que não dá para dormir direito, porque ela bipa toda hora, tem um monte de coisa conectada em você. Mas aqui Deus começou a fazer um milagre. Eu fui para a UTI sem nenhum anestésico, sem nenhum remédio para dor. Para não dizer que eu não tomava nada, eu só tomava Tilenol. Me fala aí, qual paciente de coração você conhece que só toma Tilenol na UTI? Deus fez isso. Eu não tinha muito tempo de orar lá, porque eu estava muito louco por causa dos remédios que tinham me dado na anestesia e tal. Mas todo momento eu agradecia a Deus por alguma coisa. Quem esteve lá comigo viu, o pastor Emerson foi lá orar comigo, foi muito gostoso. Queridos, ore sem cessar e declare vida na sua vida. Pode passar o próximo. O quanto você conhece da palavra de Deus pode fazer a diferença na sua vida. Sabe, quando a gente quer que Deus faça mais na nossa vida, nós precisamos saber como é que é a palavra dEle. Porque eu não posso pedir algo que está contra a palavra dEle. Eu preciso entender o que Ele quer, como Ele fala, quais são as suas leis, as suas ordenanças, para me posicionar. E a Bíblia diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se você faz parte de uma das listas do WhatsApp da Márcia, certeza que você recebeu um pedido de oração por mim. E muitas pessoas oraram, e eu também orei. Sabe, essa palavra me acompanha desde 2002, o ano que eu me batizei pela última vez e voltei para a casa do Senhor. E essa palavra, ela mantém a minha chama com Jesus acesa. Qual é o seu versículo de cabeceira? Qual é a palavra que mantém você vivo? Você tem um versículo que você se espelha nele e fala, é por esse aqui que eu vou viver? Deus chamou Jeremias no momento de maior aflição, cidade de Jerusalém sendo destruída, um povo todo desviado, e ele fala, ô Jeremias, cara, eu te amo, velho, e eu vou fazer algo muito bom na sua vida. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. O fim que desejais, sabe o fim que eu desejo? Ver Jesus de braço aberto e falou, vem servo meu, amado fiel, venha tomar parte no reino do meu Pai. Eu quero essa frase, eu vivo para isso. Esse é o desejo do meu coração. Você vive pelo quê? Então eu tinha um desejo no meu coração de levantar daquela cama e andar, porque eu sabia que a minha esposa e o meu filho dependiam de mim, e aquilo virou a minha bandeira. Eu falei, eu tenho uma família para criar, eu tenho uma igreja para voltar, eu tenho um Deus para servir, eu não posso ficar nesse hospital. E aí eu comecei a ficar inquieto. Minha mãe fazia crochê lá no hospital. Eu falei para minha mãe que ela faz normalmente num dia bom um paninho por dia. Num dia de hospital ela fez uma roupa inteira, calça, camisa, blusa, touca, tudo, vestiu uma pessoa todinha, de tão desesperada que ela ficou lá, ela descontava no coitado do crochê. Teve um dia lá que ela teve que trazer umas linhas a mais lá, porque acabou o que ela trouxe. E foi muito interessante, porque eu comecei a ministrar para elas a palavra de Deus, e eu não reclamei, queridos, isso para mim foi algo novo. Pode passar o próximo slide. E a reclamação é o que a palavra diz de resistir ao dia mal. Nós todos vamos ter crises. Crise no trabalho, crise na família, crise na saúde, crise com a gente mesmo. Você vai olhar um dia no espelho e não vai se achar lindo. Aí você lembra que Deus falou que fez o homem, né? E ele falou, é muito bom. Fez a mulher, muito bom também. Tudo é muito bom para Deus. Você tem a forma que Deus queria que você tivesse. Então se agrada e cuida do templo que Deus te deu. Porque quem vai te amar como Deus te fez. Simples assim. E aí eu comecei a pensar o seguinte, é óbvio que depois que você fica que nem uma árvore de Natal, todo conectado no hospital, você quer sair de lá. Mas eu coloquei no meu coração que eu não reclamaria. Nós precisamos meditar em Efésios 6,13. A palavra diz para a gente vestir a armadura todo o tempo. E a minha armadura ali era um aventalzinho, mas no meu coração, que já estava curado, era a palavra de Deus. E nós temos que viver a palavra de Deus. É a palavra que vai trazer sustento, é o alimento que vai trazer sustento. Pode passar. Cumpra o seu propósito. Para que Deus faça coisas maiores na sua vida, você tem um propósito a cumprir. No tempo de hospital era levantar e andar. Literalmente. Pensei em tantas passagens da Bíblia. Qual é o seu propósito? Você sabe o que você tem que fazer? Qual é a decisão certa a ser tomada nessa situação que você está vivendo? Eu pensava todos os dias, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. E eu comecei a andar. E eu lembrei do texto de Filipenses, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se eu não saísse da UTI, eu não podia ir para casa, eu queria sair da UTI. Tem que andar? Vamos andar. Tem que ficar em pé? Vamos ficar em pé. Era catéter, era um monte de tranqueira plugada na árvore de Natal, mas vamos que vamos, nós vamos sair daqui. Pode passar o próximo. Aceite a ação poderosa de Deus. Quando você depende de Deus, tem duas coisas que você tem que saber. O poder é dele e o relógio também. Certo? O poder é dele e o relógio também. Eu vivi uma situação de enfermidade, eu não sei qual é a sua, mas foi tão lindo que nesse período Deus fez algo tremendo na minha vida, porque essa foto da esquerda aqui eu já estava com vontade de ir embora. Eu estava quase reclamando, mas aí Deus colocou a Márcia ao meu lado para ela ministrar paz no meu coração. Mas Deus tem uma palavra que diz muito para mim, eu sou o Senhor e não há
nenhum outro além de mim, não há Deus. Não é maluco? A gente tem medo de chefe, de desemprego, de economia, de faltar gasolina, de caminhão parado. Eu tenho medo de tanta coisa, né? De o fulano ganhar a eleição, o ciclano também. Mas a gente tem que ter temor de Deus, queridos. Se Deus está conosco, pode ganhar quem for. Ele vai fazer você atravessar o deserto sem passar fome. Pode acontecer o caminhão parar, explodir, pegar fogo, não chegar nada em lugar nenhum, e Ele manda o corvo trazer comida na sua casa. Não tem nenhum outro Deus além dele. Por que você fica aí sem dormir? Desesperado. É porque você não viu os outros passos dessa palavra. Eu passo de novo. Você não crê, não confia, não lê a Bíblia. Aí é um BO. Tem que ler a Bíblia, tem que orar e tem que crer. E tem que esperar a ação poderosa do Senhor. Deus fala, eu formo a luz e crio as trevas. Tem a noite para dormir e o dia para trabalhar. A não ser que você trabalhe de noite, a vida tem que ser feita desse jeito. Fica até as 4 horas da manhã acordado fazendo o quê? Tem que dormir na hora certa, para amanhã estar disposto a procurar um emprego ou trabalhar direito. Eu, no meu tempo de hospital, eu acordava de madrugada, fazia tudo errado, e eu vi como é bom dormir no horário certo. A primeira noite que eu dormi em casa bem, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Pode passar. Seja o que Deus te chamou para ser. Sabe, depois que eu saí do hospital, eu saí do hospital 7 dias depois da cirurgia. 7 dias é um número perfeito, é um número de Deus. Eu saí, eu fui para casa, a parte cômica que eu vacilei, fui assistir a final do Campeonato Paulista, e eu sou palmeirense, e voltei para o hospital no dia seguinte, para tomar uma injeção de diprospan, porque eu travei as costas de ficar nervoso assistindo o jogo. Isso acontece, a Márcia está aí, ela ficava passando a mão no meu nariz para ver se eu estava vivo, foi engraçado, mas foi só o jogo mesmo. Às vezes a gente tem que perseverar, né? O médico falou, olha, fica em repouso absoluto, devia ter desligado a televisão e tentado dormir, né? Mas faz parte da vida. Sabe, em 1 Samuel 10:6, a Bíblia fala, né? O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-se-á um outro homem. Sabe, quando a gente vive pela fé e começa a entender o que Deus nos chamou, as pessoas começam a nos conhecer. Eu tirei essa foto aqui na Beneficência Portuguesa, era uma obra de um artista, e quando eu olhei eu chorei. Eu vi um coração todo colorido, bonito, falei, Jesus é o meu. Aquele coração doente, cansado, grande, zoado, não existe mais. Esse é o meu. Eu falei, Márcio, bate uma foto aqui. Essa foto vai ficar para a eternidade. Esse é o meu coração hoje. É um coração que bate. A médica essa semana falou, seu coração é mais acelerado que os outros. Eu não falei para ela, mas eu pensei, porque eu tenho coisa para fazer. Eu quero fazer um monte de coisa. Eu não morri, eu quero viver. Sabe, queridos, não espera a morte bater na sua porta para tomar uma decisão e mudar de situação, mudar a sua vida. Eu era um marido chato, eu ficava pensando em dinheiro, a Márcia me chamava, a minha resposta era sempre não, quando ela falava que queria sair comigo, era sempre não. E do dia que eu entrei no hospital, que ela deu banho em mim, e que eu via ela me dando banho na cadeira de rodas, eu falei, ela não precisava fazer isso. Eu falei, Deus, quando eu sair desse hospital, eu vou ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo. Tenho me esforçado, queridos, eu não sou fácil. É difícil, eu sou crente, eu amo Jesus, mas eu sou homem, tenho meus defeitos, mas eu decidi dizer sim sempre. Primeiro, verdade? Então, estou dizendo sim. Quero sair, só não pediu para no 25 de março, eu estou orando para Jesus para não pedir. Que isso ainda para mim é um teste de muita fé, eu não sei se eu estou nesse nível ainda, mas o resto das coisas eu estou indo no mercado sem reclamar, estou comprando as coisas sem fazer bico, saiu comigo esses dias, estamos juntos, mas 25 de março eu tenho que orar mais, irmãos, orem por mim nessa parte. Mas, sabe, a gente tem que entender que Jesus mandou o Espírito Santo para a gente ter alguém para trocar ideia nas horas difíceis e pedir instrução. Eu tenho usado o Espírito Santo de truta, de melhor amigo, eu converso, sabe? Às vezes eu paro e falo, Deus, e agora, faço o quê? Faço o quê? Qual que é esse momento? Então eu decidi fazer o tratamento certinho, não quis ser machão, não estou fazendo tudo. Não pode fazer exercício, não faço exercício, tem que caminhar, eu caminho todo dia. A gente tem que entender que Deus tem algo para nós fazermos, para pessoas. Nós fomos plantados porque Ele amou todos nós, Ele queria alcançar as pessoas.
Deus nos chamou para ser o quê? Pai, mãe, filho, funcionário, empresário, pastor, líder, membro de célula, motorista de ônibus, babá, empregada, o que for. Você foi chamado para frutificar onde você foi plantado. Sabe, queridos, eu mudei de igreja, não é fácil. Eu demorei 3 anos para pregar de novo. Eu pregava sempre. Eu não sabia o que não era ir para o púlpito. Eu era presbítero desde jovem, cuidava da igreja, fui diretor da igreja, administrei muito tempo. Mas eu decidi um caminho diferente e paguei o preço pela minha decisão. Eu pude comer os frutos da amargura e hoje eu como os frutos doces do arrependimento e da submissão. Então entenda onde você foi plantado e frutifique ali, mas se Deus te chamou para fazer outra coisa, vá no caminho que Ele te deu e aceite a estrada onde você vai ter que caminhar, porque você não vai sair do 1 para o 2 em meio segundo. A Bíblia narra que todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram pela prova do tempo. Para que grandes coisas aconteçam na sua vida, esperar faz parte do negócio. Pode passar. Viva a vida no padrão de Deus. Eu acho muito lindo esse texto. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Não tem nada de dinheiro aqui, né? Tá vendo? Tem que ser rico, tem que ser famoso, tem que jogar futebol. Eu sou um perna de pau, se fosse por esse caminho aí não dava certo para mim. Mas eu sou casado, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, tem comida para comer. Tem dia que a comida não está muito bem, eu dou uma sapecada, estou aprendendo a cozinhar agora, estou indo bem, está dando certo. Mas, sabe, eu aprendi a desfrutar a vida. Eu trabalhava sempre preocupado, eu trabalho desde os meus 16 anos, sempre trabalhei, eu gosto de trabalhar, mas eu ficava naquela neura, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, guardar mais, eu não estou nessa vibe mais. Eu estou vivendo, eu estou trabalhando, fazendo o meu melhor, mas eu tenho que ser pai, marido, eu tenho que ser um bom irmão em Cristo para as pessoas que eu conheço, eu tenho que ser um bom evangelista para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, e eu comecei a mudar um pouco a perspectiva. Quando eu fui curado, o médico falou, você está bom, eu falei, Márcia, vamos viajar. Na verdade, ela faz as viagens, eu só topo agora, falo sim. Aí eu falei, vamos para Campos do Jordão. Ah, vamos, fomos para Campos do Jordão, vamos andar de bicicleta. Vamos, pegamos a bicicleta. Ela só lembrou que eu operei o coração quando eu já tinha pedalado os 3 quilômetros. Aí ela olhou para trás, você está bem? Eu falei, se eu tivesse morrido, eu já tinha morrido no primeiro quilômetro. Pedala o resto aí, vamos embora. Se Deus te curou, para de ficar procurando doença. Você está curado? O médico falou que está tudo certo? Faz a revisão lá dos 30 mil quilômetros e vamos embora. Não vai ficar procurando doença não, irmão. O diabo está louco para você achar alguma coisa. Vai no médico, se trata. Médico é de Deus, porque Ele deu a sabedoria. Não fique, estou com uma dor, não vai no médico. Eu não morri porque eu fui no médico. E Deus usou o médico e deu sabedoria para ele, para me curar. Então, se eu tiver que te dizer alguma coisa, para fechar minha ministração, pode passar o próximo slide. Você tem que fazer coisas maiores em nome de Jesus. Uma das minhas grandes preocupações esse ano é o que está acontecendo com o meu filho. Morreu o vô, que era brother dele, morreu a avó, que era truta dele, ele acompanhou, e o pai ficou doente. E teve um dia que marcou a minha história, que eu voltei para casa e eu fui almoçar. E eu conheço a minha família. E quando Pedro, agora você vai ter que ouvir, você está na plateia. Pedro começou a me dar umas patadas na hora do almoço, eu falei, não é ele. E Deus me deu uma palavra, eu peguei na mão dele e falei, papai não vai morrer. Peguei firme, olhei nos olhos dele e ele começou a chorar. E eu pude ministrar na vida dele. Porque como é que você vai dizer para uma criança de 10 anos que Jesus ama ela, ama a família toda, e que todo mundo que morreu era porque Deus tinha um propósito, e porque algumas pessoas tomaram decisões, certo? Meu pai foi um erro médico, minha sogra demorou muito tempo para fazer a revisão, e aí quando foi já era tarde demais.
mas que Deus tinha um propósito para cada um. O tempo da minha sogra no hospital foi um tempo onde Deus fez grandes coisas na família. Ele trouxe restauração, Ele trouxe cura, Ele trouxe a Sheila para morar com a gente. Foi um tempo curto, mas foi um tempo muito gostoso. Fofuxo foi lá morar do nosso lado, né, Fofuxo? Te amo, Fofuxo. Então, é meu cunhado. Ele morava em Marília, era pastor lá e veio ficar com a gente. Deus cuidou, então você precisa reconhecer que nas tempestades Deus está trazendo muitas coisas boas, sabe? Muita gente que não orava, não falava comigo, me ligava. Eu falei, nossa, que legal, ficar doente também é bom, as pessoas procuram a gente. E naquele dia específico foi o Pedro, ministrei na vida dele. Quando foi a última vez que você pegou na mão dos seus filhos e deu uma palavra para eles? Quando foi a última vez que você falou com eles sem cobrar nada? Para dizer que ama, que está afim, que é bom estar junto. Quando foi a última vez que você foi assistir Jurassic Brubbles, só porque seu filho ama dinossauro, você vai lá e compra o ingresso para ele? Eu comecei a fazer isso. E Deus vai usar isso para fazer coisas maiores. E um dia eu fui pregar na igreja de um amigo meu, e ele decidiu dizer sim para mim. Eu falei, hoje você vai me ajudar a pregar. E ele ficou desesperado esperando a hora. Desceu para a classe infantil, ficava toda hora passando no fundo da igreja para saber se era a hora dele subir no púlpito. E ele subiu, eu chamei, ele ministrou junto comigo e foi ótimo. O Espírito Santo caiu sobre aquela igreja e fez algo tremendo. Não porque ele subiu ou porque eu estava lá, mas porque Deus queria usar aquela situação. Então, meu tempo estourou, eu me empolguei. Eu quero te dizer algumas coisas. Pode passar o próximo? Eu quero dizer para você que Deus quer usar qualquer situação na sua vida para o nome dele ser glorificado. Você pode não entender e pode não ver o final, mas a palavra, todos os versículos que eu li até agora, eles garantem isso. Sabe, queridos, eu não morri naquele hospital, mas eu fiz um voto, que enquanto eu vivesse, eu pregaria o evangelho. Enquanto eu vivesse, eu cuidaria da minha família. Enquanto eu vivesse, eu poderia trabalhar para sustentar minha família, mas isso não seria o primeiro objetivo da minha casa. E eu quero dizer para você nesta noite, que Deus também tem te chamado. A equipe de louvor vai tocar uma música, e eu gostaria que você meditasse nela, sobre aquilo que nós também falamos hoje. E se Deus mover o seu coração, no final desse culto eu vou te fazer um pedido. Amém?